Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez no Perguntas do Coração. Hoje o texto de Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, quero compartilhar, onde o Evangelho nos registra uma história linda. Diz o texto que Jesus estava em uma casa e era grande a multidão naquela casa e de repente Jesus ali pregando e uma multidão muito grande, chegou 4 homens trazendo um homem paralítico sobre uma cama para levá-lo até a presença de Jesus. Mas eles não conseguiram entrar porque a multidão era muito grande, então eles passaram pelo outro lado e abriram um buraco no telhado e desceram ali a cama diante de Jesus com aquele paralítico deitado sobre ela. E o texto nos registra que Jesus, quando viu a fé daqueles homens, olhou para o paralítico e disse: "Homem, perdoados estão os teus pecados." Aquela multidão que ali estava se calou diante daquelas palavras, e os doutores da lei começaram então a murmurar de Jesus, pensando em seus corações: como ele pode dizer perdoados estão os seus pecados? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo o que passava no coração deles, porque não era necessário que eles falassem alguma coisa, mas o coração deles, Jesus conseguia ouvir, conseguia perceber o que se passava nos corações. Jesus então olhou para eles e disse: por que vocês estão pensando isso em vossos corações? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra poder para perdoar pecados, olhou para o paralítico e disse: homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquele rapaz se levantou e começou a arrumar a sua cama e a colocou nas costas e começou a sair. A multidão foi se abrindo e logo que ele saiu lá fora, os doutores da lei o cercaram e disseram: você não pode levar a sua cama, pois é sábado. Mas ele virou para eles e disse: olha, o homem que me curou me mandou que eu levasse a minha cama e eu estou indo. E aquele rapaz então foi embora para sua casa curado, totalmente restaurado da sua paralisia. Bom, esse texto do Evangelho nos conta essa história linda. E quando a gente olha para o que aconteceu no desenrolar dessa história, o texto diz que Jesus, quando viu a fé daqueles homens que trazia aquele homem paralítico, olhando para ele, Jesus disse para ele: perdoados estão seus pecados. Isso talvez foi algo que chocou muito as pessoas que estavam ali presentes e também aqueles que o trouxeram, porque talvez eles pensavam que aquele homem não tinha problemas tão sérios, espirituais, que precisava de um perdão tão apressadamente. Talvez achasse que o problema maior daquele homem fosse sua paralisia física, fosse algo que estava no seu corpo físico, na sua locomoção. Mas Jesus, então, naquele momento, fala a respeito de algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais, digamos assim, prejudicial à vida daquele homem. Aquele homem era cometido não somente de uma paralisia física, mas também de uma paralisia espiritual. Um problema espiritual, um problema na sua alma estava ali alojado e ele carecia urgentemente de um perdão dos seus pecados. E talvez seja a grande problemática da vida humana, né? O ser humano vive situações na vida em que talvez não é como uma paralisia física, mas uma paralisia espiritual. Alguma coisa que está lá dentro carecendo de uma restauração, carecendo de uma cura, de um milagre, carecendo de um perdão para que a vida possa continuar numa outra situação. E Jesus, ele é capaz de não somente curar as coisas desse mundo visível, da vida física, mas também de curar aquilo que está lá por dentro do ser humano. E quando a gente se volta para essa realidade de Jesus, nossos corações se alegram porque ele conhece-nos profundamente. E ele se preocupa com a nossa situação espiritual muito mais do que com a nossa situação física. Talvez você não está como aquele moço que estava paralisado fisicamente, mas no seu coração, na tua alma, há uma necessidade urgente de um perdão. E isso aqui é verdadeiramente maravilhoso quando a gente se volta para Jesus, para receber dele o perdão para os nossos pecados.
Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Somos da raça de pecadores. O pecado passou a todos nós. Desde quando lá no Jardim do Éden, o primeiro casal, Adão e Eva, estiveram ali diante do Senhor, eles pecaram. E porque eles pecaram, então o pecado passou a todos os seres humanos. Nós somos da raça de pecadores. Seja qualquer que seja o homem, a mulher, o ser humano que vive nesse planeta, ele tem a necessidade, tem a carência do perdão de Deus. E Jesus é aquele que veio para nos reconciliar com Deus. Veio para nos dar o perdão eterno, para nos conceder o perdão que nos leva para a vida eterna. E é desse perdão que todo ser humano necessita. É desse perdão que todo ser humano carece. Porque o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Então todos nós pecamos. Todos nós somos dessa raça de pecadores. Todos nós temos em nós, em nossa estrutura psicológica, nossa estrutura física e mental, a questão do pecado. O pecado atingiu-nos a todos nós. Quando o apóstolo Paulo escrevia na sua carta aos Romanos, ele disse que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, então, a morte passou a todos os homens. Então o pecado trouxe como consequência para a vida humana a morte. Mas Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para reverter esse quadro terrível do pecado na vida humana. E aqueles que creem verdadeiramente em Jesus têm dele essa promessa gloriosa de que não morreremos, mas passamos da morte para a vida. E esse é o grande mistério de Deus que está na pessoa de Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente pode ter certeza, pode estar seguros da vida eterna. Se um dia o nosso corpo físico tombar nessa vida, porque todos nós, com respeito ao corpo físico, haveremos de terminar os nossos dias aqui, desse lado da vida, mas podemos ter a certeza de que estaremos para sempre descansando em Cristo. Podemos ter a convicção de que Ele estará conosco para sempre, que o nosso espírito repousará nos seus braços. E é esta a grande alegria, é esta a grande satisfação que verdadeiramente nos faz nos regozijar em fé diante do Senhor. E ter a certeza de que Ele é poderoso para nos curar do nosso corpo físico, mas muito mais do nosso corpo espiritual, da nossa vida espiritual, da nossa alma, da parte mais profunda do nosso ser, que carece de um perdão, carece de uma restauração completa. Aquele homem foi levado até diante de Jesus para ser curado da sua paralisia física, mas ele naquele momento recebeu primeiro o perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados daquele homem era mais urgente para Jesus. Talvez você está enfrentando problemas na sua vida, está enfrentando situações que te deixam em estado de sofrimento, em estado de paralisia, e você não sabe o que fazer da vida. E talvez é porque lá dentro do seu mais profundo ser careça de um perdão, né? Jesus precisa perdoar os seus pecados. E é isso que Ele veio fazer nesse mundo. Ele veio de novo nos colocar diante de Deus, nos ligar com Deus, fazer com que nós pudéssemos de novo ter acesso ao Pai. Ele veio nos mostrar a pessoa do Pai. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E é por isso que cada dia o propósito do nosso coração aqui no Perguntas do Coração é levar uma mensagem simples para que você coloque a sua vida, a sua fé, a sua esperança na pessoa de Jesus, que é o único que veio para nos resgatar para Deus, para nos dar a vida eterna, para nos livrar dos nossos pecados, porque pecadores todos nós somos. E o Senhor Jesus se manifestou para tirar nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para fazer esta obra maravilhosa. Todos nós pecamos e através de Jesus todos nós podemos receber a vida eterna. O pecado veio e trouxe morte à humanidade. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Que essa possa ser a alegria do seu coração de receber o Senhor Jesus como perdão para os seus pecados, como aquele que veio para perdoar os seus pecados. Eu já o recebi na minha vida. Há mais de 30 anos que eu recebi Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, para que Ele pudesse perdoar os meus pecados, para que Ele pudesse cada dia fazer uma obra maravilhosa em meu ser, me transformando cada dia num ser humano mais humilde diante dEle.
e que Ele conceda esse milagre a cada um de nós para a glória do seu nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Perguntas do Coração. Se você gostar dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida, o teu coração. Amém. Graça e paz a todos.